Então é muito bom ter você conosco, a sua família, você que nos acompanha também, seja muito bem-vindo, queridos, porque esse é o dia que nós queremos repartir algo muito especial, significativo, e nós cremos em algo novo da parte de Deus para as nossas vidas. Quantos aqui gostam? Eu sei que tem gente que tem dificuldade, mas quantos aqui gostam de algo novo? Eu amo novo, queridos. Novidades, né? As boas novas. É muito bom, queridos. Então é isso que nós queremos repartir nesse dia com você. Abra o seu coração e se prepare para aquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã. Queremos dar as boas-vindas para você que também está em casa, né? Seja muito bem-vindo. O nosso prazer, a nossa alegria é que você esteja aqui conosco também. Então, quem sabe no próximo culto você já estará conosco aqui, porque nós já estamos voltando, está sendo muito bom e vai ser uma bênção também. E a presença de Deus esteja aí também na sua casa. Hoje nós queremos falar, queridos, a respeito de algo muito importante, que na verdade será uma série todo esse mês. Sobre o que nós queremos falar. É uma conversa de casa, né? Da nossa casa, da nossa igreja, mas também é uma conversa e é uma palavra para também abençoar a sua vida. Josué, eu preciso do pad daí, ok? Mas o que nós queremos tratar hoje, né? Já temos ali o que nós queremos falar. Nós queremos desenhar a nossa identidade. Qual é a nossa identidade como igreja? Nós temos uma identidade. E eu quero contar rapidamente uma história, uma breve história, e talvez isso faça sentido para você, principalmente com esse novo momento onde nós queremos trazer algo novo também como igreja. Nós estamos aqui desde o ano de 2015, né? Nós iniciamos a igreja num formato de grupos pequenos e a partir do momento que nós formamos a igreja em grupos pequenos, nós ficamos um ano só trabalhando com esse grupo e depois multiplicamos e se tornou uma igreja. Inicialmente nós não fazíamos reunião em lugar nenhum. Nós fazíamos reuniões, claro, numa casa, mas não num lugar assim, né, num prédio. Depois, no segundo ano, começamos a fazer as nossas reuniões e principalmente os nossos cultos de ceia no Hotel Kennedy. Quantos conhecem, sabem, nós começamos a fazer ali, realizar ali as nossas reuniões. Ficamos ali também o ano de 2016 inteiro, até que em 2017 nós iniciamos e formalizamos a igreja. Aí nós começamos a igreja CM Vida, aqui, né, a partir também da nossa igreja mãe em Guarapuava, que também é uma CM Vida, ou seja, uma comunidade vida. De lá para cá, nós temos, né, 2018, mudamos para esse outro lugar aqui, e as células, elas foram acompanhando esse crescimento, elas foram sendo desenvolvidas e implantadas em cada um dos bairros, Florianópolis, São José, Palhoça e também em Biguaçu. E até hoje é assim, mas é claro, nesse momento, especialmente agora, de nos preservarmos da questão da pandemia, é claro que nós tivemos que fazer alguns ajustes, mas agora estamos voltando com os nossos cultos de uma forma gradual. Mas sobre o que eu quero falar para você? Nós começamos a perceber com o passar do tempo que nós éramos uma igreja que tinha vindo de uma outra cidade, mas que talvez em oração nós começamos a perceber isso, que talvez nós precisássemos ter uma identidade baseada na igreja aqui na cidade. Amém, queridos? Então, nós trouxemos uma cultura, a cultura do reino, mas também nós trouxemos o nosso jeito particular. Existe uma dissensão e uma desassociação que nós temos que fazer. Por quê? Porque nós devemos manter a cultura do reino. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. A cultura do reino é a nossa essência. O coração de Jesus é a nossa essência. Mas nós queremos ter uma nova roupagem. E a partir desta nova roupagem, estabelecer aqui uma igreja daqui.
uma igreja com o coração que vai tocar as pessoas dessa cidade também. Amém, queridos? Das nossas cidades, enfim, de toda a grande Florianópolis. Por isso nós estamos nesse mês, e vamos tratar nesse mês, principalmente a respeito dessa nova identidade. Nós cremos, queridos, e a base, o fundamento da nossa história aqui, daquilo que nós estamos construindo juntos com vocês que estão em casa também, é o quê? É uma história que Jesus narrou em Lucas no capítulo 15, uma parábola do filho pródigo. Quantos conhecem? Para onde que o filho pródigo voltou? Para onde que o filho pródigo precisava voltar? Para casa. Amém, queridos? Quantos de nós estamos voltando para casa? Quantos creem que é bom voltar para casa? Amém? Você que está nos ouvindo, é bom voltar para casa. Você que está nos visitando, é bom estar em casa. Você que está em casa, é muito bom estar em casa, mas nós temos uma casa aqui também. E nós cremos que todo filho, ele volta para casa. Nós cremos nessa mensagem de redenção. Nós cremos nessa mensagem de reconciliação. Nós cremos, está no nosso DNA, como casal, como igreja, como equipe, está no nosso DNA como igreja, ser uma igreja que vai reconciliar pessoas com Jesus. Então talvez você está ouvindo, e talvez você está aqui hoje, e por muito tempo você tentou e procurou entender, mas o que eles creem, o que eles pensam. Então nesse mês inteiro, nós estaremos falando a respeito disso, a nossa identidade, o nosso propósito, a nossa visão, aonde nós queremos chegar e o porquê agora teremos uma nova roupagem. Amém? É isso aí mesmo, eu creio, olha, viu só? As crianças, queridos, elas são, eu acho que eu vou ter que falar com a criançada, né? Porque eles estão mais avivados esses dias, não estão? Eles gritam, eles falam, eles querem, né, se expressar. Eu estou gostando disso, né? Isso é muito bom. E essa nova roupagem, olha só, viu a camisa que eu estou hoje, pessoal? É uma nova roupagem, né? A pastora Adriana nem vou falar, né? Porque ela é bela, né? Eu sou fera, né? Mas, você está entendendo? Tipo assim, eu coloco uma camisa diferente, né? É porque nós estamos falando a respeito disso, de uma nova roupagem, mas o coração continua o mesmo. Amém, queridos? Amém? É isso que nós estamos tratando. E eu quero começar com um texto, depois a Adri estará também continuando. Esse texto está lá em Daniel, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Queridos, o livro de Daniel é um livro, de certa forma, profético. Ele fala de Daniel como aquele homem, aquele príncipe, e ele foi levado para o reino da Babilônia, o cativeiro, né, babilônio. E ele era um homem muito fiel a Deus, ele era um profeta com o coração totalmente voltado ao Senhor. E uma das principais revelações escatológicas dos últimos dias estão contidas no livro de Daniel. Esse livro ele traz uma revelação muito importante a respeito da obra de Cristo nos últimos dias. E olha o que eu encontrei aqui em Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus, e ele se aproximou do ancião, e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens e todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. De quem é que nós estamos falando aqui, queridos? Quem é esse filho do homem? Jesus. Nós temos 80, mais de 80, para ser mais específico, nós temos 84 citações, 84 menções na Bíblia de Jesus se apresentando nos evangelhos a partir desta menção, o Filho do Homem. E talvez, queridos, nós possamos pensar e tentar entender o fato de que, na verdade, se Jesus fosse se apresentar, e qualquer pessoa que chega diante da outra pessoa, ela vai falar, olha, eu sou o João Emerson, eu tenho um pai. Então ele vai falar filho de quem ele é.
Então seria mais fácil, em todo momento em qual Jesus fosse se apresentar, ele poderia falar: eu sou Jesus, filho de Deus. Mas é interessante, queridos, que Jesus já sabia qual era, sim, a mentalidade da maioria das pessoas que ele estaria falando, tanto que, em alguns momentos, os quais ele citou, ou ele mencionou, principalmente a sua origem, isso quer dizer, de que ele tinha vindo dos céus, ele foi, de certa forma, resistido pelos principais homens daquela época. Então, de certa forma, queridos, Jesus, ele fez questão de se apresentar como filho do homem. E essa menção aqui da visão profética de Daniel está falando a respeito de uma visão que Daniel tem de Jesus chegando aos céus, querido. Olha que maravilhoso isso. Jesus chegando aos céus e ele é visto nos céus como filho do homem. Essa palavra filho do homem, no hebraico, ela está falando a respeito de filho de Adão. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala a respeito do primeiro Adão, que é aquele Adão que nós conhecemos, que está lá no jardim, que foi colocado no jardim junto com Eva. Mas Paulo menciona um segundo Adão. Paulo menciona um segundo homem que obedeceu ao seu pai, que foi Jesus. Então, quando Daniel, queridos, há muitos anos antes de Jesus, ele está profeticamente falando a respeito desse homem, do filho de um homem, de um filho desta humanidade, porque Jesus se tornou homem, ele é Deus, mas se torna um homem. Ele é Deus, mas ele se veste de homem. E é sobre isso que eu quero falar para você hoje, queridos. Deus se vestiu de homem para transmitir o que estava no coração dele, para mim e para você. Amém, querido? Talvez nós nunca entenderíamos o coração dele se ele não se vestisse, se ele não se colocasse como um homem. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, fala: ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes tomou a forma de servo. Então, queridos, é sobre isso que nós estamos falando, e é sobre isso que nós vamos falar, que tem a ver com a nossa identidade. Jesus se apresenta como filho de um homem. Então nós estamos construindo algo juntos. Ali está vendo, né? Um Hzinho. Esse H é um homem. Eu quero falar para você, querido, a respeito de algo que nós temos escrito como igreja, e a Adri já vai continuar. Quantos aqui percebem que muitas pessoas aí fora, elas têm resistência com a igreja? Quantos já viram isso? Quantos já pensaram, vocês sabiam que eu, na verdade, eu não me apresento como pastor? Sabia disso? Porque se eu falar que sou um pastor para algumas pessoas, em primeiro lugar, algumas delas não vão acreditar. Você, entendeu? Desse jeito aí que você está vestido, você é um pastor? Algumas delas vão falar isso. Verdade. Verdade. É verdade, pessoal. Né? Tem um preconceito já. Né? A pessoa pensa que pastor tem que ser uma pessoa formatada de um jeito, com uma característica, que fale de um jeito, enfim. As pessoas criaram isso, por quê? Porque todo esse tempo, queridos, como igreja, nós criamos algo na sociedade. E é sobre isso que nós queremos falar. Talvez está no momento de nós nos apresentarmos, sim, num formato que as pessoas aceitem o que nós temos a oferecer para elas, que é do reino. Amém, queridos? Eu não estou falando de nós mudarmos, jamais, ou atualizarmos a nossa essência. A nossa essência dos céus jamais vai ser atualizada. É a mesma sempre, ela é eterna. Amém, queridos? Não é sobre isso que estou falando, não se assuste. Eu estou falando sobre nós nos apresentarmos, nós nos colocarmos num nível onde as pessoas possam ter o que é dos céus. Amém, queridos? É sobre isso que nós estamos falando. É sobre essa identidade que nós estamos construindo hoje. Queremos construir esse mês inteiro compartilhando qual é a nova roupa que nós, CM Vida Floripa, vamos vestir. E isso tem a ver com o quê? Com as pessoas que precisam ser salvas aí fora. Amém, queridos? Tem a ver com elas. Mas jamais nós negociaremos
os princípios e os valores que são eternos e são dos céus. Amém, queridos? Jamais. Você pode contar com isso, que nós temos esse temor no nosso coração, e a pastora Adriana irá continuar. Então, quando nós falamos a respeito dessa construção, nós entendemos que sim, Jesus Cristo, ele construiu algo em nós e ele também nos chama, ele nos convida a sermos construtores. Você sabia que eu e você, nós somos construtores, edificadores do reino dele? Então, quando nós falamos a respeito dessa construção da identidade, nós vamos falar de 3 pontos. E o primeiro deles é a acessibilidade. Então, a acessibilidade é algo tão comum que nós vemos hoje, nós usamos tanto essa palavra, né? Nós vemos principalmente nos comércios, onde muitos lugares tiveram que se adequar, porque eles têm que ser acessível à pessoa que tem uma limitação, uma deficiência, né? Nós temos o nosso irmão Anderson, ele tem uma deficiência visual, mas ele usa um instrumento e até as ruas, as calçadas, elas são preparadas para que o deficiente ele consiga se localizar, para que todos tenham acesso. Então, acessibilidade é uma palavra que vem do latim, ela fala sobre acessos, eu ter acesso, eu ter uma facilidade de entrar. E a palavra de Deus, ela nos fala lá em Lucas, no capítulo 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, a acessibilidade, ele fala de Jesus se colocando nessa posição de homem. Jesus abrindo mão da sua glória, Jesus abriu mão do céu, de tudo aquilo que ele podia usufruir, porque ele se colocou no mesmo nível que eu e que você. Sabe por que Jesus fez isso? Por que ele abriu mão de tudo aquilo que é maravilhoso, majestoso e glorioso? Porque ele veio para nos resgatar, porque ele veio para saber o que nós passamos, o que é difícil para nós. Jesus, ele pode se identificar conosco, porque ele abriu mão da sua glória e ele viveu como homem. Então, quando nós olhamos lá para Isaías, no capítulo 53, lá está falando sobre tudo que Jesus viveu. Os maiores níveis de humilhação, de injustiças, de rejeições, todas as dores emocionais, físicas, todo o peso, toda a agonia, Jesus carregou. Então ele consegue, ele pode se identificar com a nossa dor humana. E como igrejas, queridos, o que nós estamos construindo nessa identidade? Acessibilidade. Queridos, eu e você, nós somos chamados a construir pontes, de coração para coração com as pessoas. Nós somos chamados a derrubar as barreiras, sabe? Barreiras que se levantam, isso que o João falou, muitas vezes numa forma de se vestir, nas atitudes. E é tão interessante a acessibilidade, eu estava pensando quando Jesus me encontrou. Quando Jesus me encontrou, ele me amou e ele me encontrou da forma que eu estava. E depois Jesus foi me transformando, me restaurando, foi construindo uma identidade dele em mim. E eu entendo assim, queridos, que quando nós olhamos para a vida das pessoas como igreja, sabe? Muitas vezes nós queremos, foi transmitido o evangelho assim, não estou falando de nós aqui, pessoas, mas o evangelho ele foi transmitido de uma forma assim. Primeiro você tem que ser mudado. Primeiro você tem que deixar o seu vício, a sua prática, ou aquilo que consideramos pecados, para daí você vir para Jesus. Mas quando nós olhamos para Jesus, qual é o padrão de Jesus? Quando nós olhamos Jesus curando enfermos, Jesus perdoando pecados, o que primeiro Jesus fez? Primeiro as pessoas tiveram um encontro com ele. Primeiro as pessoas tiveram uma experiência com ele. E depois a consequência, queridos, é Jesus ir nos transformando, sim. Nós precisamos ser transformados. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não podemos permanecer da mesma maneira. Nós temos que nos parecer com ele, a nossa essência, as nossas atitudes, o nosso falar. Mas, queridos, eu quero falar algo sobre acessibilidade. Quando nós falamos, eu sempre penso, acessibilidade me lembra de alguém que tem limitações. Todos nós carregamos níveis de limitações.
Mas em Jesus nós temos livre acesso, porque a partir do momento que nós temos esse acesso e nós encontramos com a pessoa de Jesus, nós temos uma experiência com Jesus, queridos, as limitações elas são transformadas. Eu cheguei em Jesus com uma limitação muito grande. Eu cheguei em Jesus com uma deficiência muito grande, mas o amor dele me completou. E como igreja, nessa identidade, né, nós precisamos ser pessoais, não olhar, os nossos olhos não podem estar naquilo que é a limitação de alguém, mas naquilo que Jesus vai fazer e como eu vou ser esse instrumento. O que ele tem nos chamado nesses dias? Nós somos instrumentos, nós somos aqueles que abrem as portas, preparamos o caminho para que ele venha, para que os corações tenham essa liberdade. Então é maravilhoso nós podermos sermos agentes de Deus, sermos agentes de Jesus na face dessa terra. Isso quebra um paradigma muito interessante na cultura que foi criada, que as pessoas deveriam vir para a igreja se elas estivessem perfeitas. Que as pessoas deveriam vir para a igreja se elas estivessem bem. Quantas pessoas eu já conversei com elas, falaram, e eu perguntei para elas, fulano, eu não tenho te visto mais, pastor, eu não estava bem. Aí a pergunta é, quando você não está bem, que você deve buscar a Deus. Quando você não se sente bem, que você deve buscar a Deus. Mas foi criada uma mentalidade em nós, queridos, que você precisa estar 100% para chegar diante de Deus, quando é escrito aos Hebreus e fala o seguinte, tende ousadia para entrar no Santo dos Santos. Isso quer dizer o quê? Tende liberdade para entrar nesse lugar. Aí é nesse lugar que você vai ser transformado de glória em glória. Amém, queridos? Querido, você é muito bem-vindo aqui. Você tem acesso aqui. Amém, querido? Você crê nisso? Você tem acesso. Nós devemos ser um acesso a Jesus. Amém, queridos? Sabe o que mais machucava meu coração? Eu fui desviado há alguns anos quando fui jovem. Então eu conheci a igreja, estar dentro da igreja. E eu conheci estar fora da igreja. Sabe o que foi terrível? É notar quanto que as pessoas, na verdade, o fato de eu não estar mais na igreja, parece que eu não existia mais. Isso é terrível. E nós temos que quebrar isso aí em nome de Jesus. Amém, queridos? O que quebra barreira é o amor. Pessoas que às vezes se afastam, elas não se afastam por algumas razões, quem sabe, superficiais. Elas se afastam porque, quem sabe, elas estavam buscando e elas não encontraram. Elas se afastam porque, quem sabe, elas nunca tiveram uma experiência genuína com Jesus, queridos. Mas nós, como igreja, queremos ser o lugar onde nós levamos pessoas a terem experiências reais, genuínas, com Jesus Cristo que transforma. Amém, queridos? Amém? É isso. E o segundo aspecto, quando nós olhamos para Jesus, é a reconciliação. Eu amo essa expressão de Jesus, ela mexe com o meu coração, porque a reconciliação, ela fala em ligar aquilo que foi rompido. E nós, como filhos de Deus, nós perdemos algo muito precioso, algo foi desligado nas nossas vidas. O nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus, nossa filiação. Como filhos de Deus, perder esse vínculo foi terrível. E Jesus, ele veio então nessa posição de homem, né, de filho do homem, porque ele veio estabelecer de novo essa ligação, sabe, conectou os nossos corações a Deus Pai. Então, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, o maior ministério de Jesus sobre a face dessa terra, foi pregando, foi tocando pessoas, mas com o foco, com o propósito de reconciliar filhos com o Pai. Tem um texto que está lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 1, e nos diz assim, Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder, Mateus 20, 28. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus, em todo tempo, né, nós vemos ele não servindo, ele não vindo para receber algo.
mas ele vindo para se doar, ele vindo para servir pessoas. Então, a gente tem aquele momento onde ele pega a bacia, coloca a toalha nos seus ombros, e ele vem ali para servir, para lavar os pés das pessoas. Porque quando nós falamos a respeito da reconciliação, essa ligação, eu lembro que o momento onde Jesus me encontrou e onde a minha vida foi transformada era um momento que eu senti uma terrível rejeição, onde eu já estava morando alguns anos fora da casa dos meus pais, e na época que eu conheci Jesus eu tinha 17 anos, e eu tinha mudado de cidade, eu morava a 500 quilômetros da casa dos meus pais, então era um momento assim muito difícil na minha vida, era um momento que eu estava deslocada, era um momento que os únicos pensamentos que eu tinha era de acabar com a dor, com o sofrimento e com a minha vida, eu não tinha mais expectativa de vida, e eu entrei num quadro de depressão, de desistência muito grande da vida, eu fiquei muito doente emocionalmente e espiritualmente, e queridos, e foi nesse momento de reconciliação, de entender que eu tinha um pai, de entender que eu era amada, de eu receber e esse amor se tornar real, e ele restaurar quem eu era, quem Deus me planejou, quem Deus sonhou a meu respeito. Então você sabia que Deus ele sonhou com a sua vida? Quando nós olhamos para Salmo 139, fala assim, ó, que antes de nós existirmos, Deus determinou a sua vida, a sua história. Só que, queridos, nós vamos vivendo situações na nossa família, situações na nossa vida onde nós não somos conduzidos corretamente a Deus. E por causa disso nós acabamos não vivendo aquilo que ele sonhou. E a reconciliação, essa ligação de novo, essa conexão ao nosso lugar. Nós temos um lugar que nós pertencemos. Nós temos um lugar de filiação. Nós temos um lugar onde nós somos amados incondicionalmente. Então a reconciliação, ela vem para dizer quem eu e você somos. E nós, queridos, como igreja, nós somos agentes de reconciliação. Nós somos instrumentos, porque nós entendemos assim que o sentimento assim que eu carreguei mais terrível na minha vida, a minha maior dor era não pertencer, não fazer parte de uma família. Então o meu maior sonho era ter uma família. Eu era bem nova, mas o meu maior sonho era falar assim, eu desejo ter uma família. E Deus me deu uma família. Mas Deus primeiro me reconciliou, primeiro Ele me ligou, e aí Ele me deu essa família, e o lugar onde eu pertencia não era numa família física, mas em primeiro lugar eu pertencia a Ele, Deus Pai, ao amor dEle. Então, queridos, ser igreja, nós somos uma família da fé. Nós somos uma casa, e as pessoas, elas precisam se sentir parte, reconciliadas. Aqui, queridos, quando nós falamos de reconciliação, não existe reconciliação. Reconciliação, não sei qual é a primeira ideia que vem à sua mente. Mas para mim veio uma ideia assim de rompimento. Sabe, a gente usa muito esse termo, às vezes aí fora, casamentos que se romperam. Casamentos que se desfizeram, relacionamentos que se desfizeram. Então, reconciliação normalmente não vem para você também essa ideia de relacionamentos ligados de novo, relacionamentos construídos de novo, para mim dá essa ideia. Então, reconciliação é Deus ligando o nosso relacionamento com Ele. Mas também, queridos, nós entendemos que como pessoas, nós precisamos reconstruir relacionamentos. E não tem como a gente reconstruir, sem a gente passar por um processo de cura e restauração. Então Deus é aquele que cura as nossas dores. Normalmente quando precisa de uma reconciliação em relacionamento é porque houve mágoa, ofensas, alguém foi ferido, sabe? Algo não ficou resolvido, tem pendências. Então a reconciliação, ela é um processo em Deus de tirar as mágoas, as ofensas do nosso coração, ser livre. As ofensas, elas criam cadeias, elas criam cada dia mais distanciamento. Mas quando há perdão, restauração, há uma restituição nesses relacionamentos. E quando nós falamos então da reconciliação,
reconciliação com Deus Pai. É isso que nós precisamos viver com Ele e com as pessoas, né? É a expressão da cruz, né? A cruz nos conecta a Deus, mas ela também a pessoas. E é isso como igreja, e você, querido, você faz parte disso. Essa identidade, ela é a sua expressão também. Nós não estamos, quando nós falamos de igreja, quem é a igreja? A igreja são pessoas. Eu e você somos a igreja. Então, você é um instrumento de reconciliação. Você é um instrumento, um agente de transformação, aonde você estiver. E a gente poder expressar isso é maravilhoso, queridos. Nesse aspecto, eu creio que aquilo que precisa ser quebrado, daquilo que nós criamos e foi criado nas nossas mentalidades, é que serviço tinha a ver com uma função hierárquica. E na verdade Jesus ensinou o quê? Ele era o mestre, ele era o Senhor, ele era o rei. Ele pega uma toalha, uma bacia, ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Nós cremos que a igreja que serve, cada pessoa aqui, quem está na recepção, quem serve o café, quem arruma, nos lares, nos lugares onde nós estamos, quando você abre a sua casa para alguém entrar lá e ser ministrado pelo amor que Deus colocou no seu coração, por aquela pessoa, quando você marca o encontro com uma pessoa para ajudá-la, para ministrá-la, você está servindo alguém. Amém, queridos? Isso é servir. Nós cremos nessa igreja que permite, através desse acesso onde pessoas estão sendo transformadas, pessoas estão num processo de transformação, de mudança, de experiências genuínas com Jesus, elas também têm sim liberdade, não para ocupar uma função hierárquica apenas, por quê? Porque por muito tempo nós pensamos que igreja era um lugar onde pessoas têm funções, pessoas são mais importantes que outras. E eu e a Adri estamos aqui para dizer o que para vocês? Nós somos os pastores dessa casa, mas nós queremos servir vocês, lavar os pés e dizer que nós estamos aqui, nós existimos como igreja por causa de vocês. É claro que o Senhor nos chamou para isso, mas ser igreja está relacionado a servir pessoas nas áreas que elas precisam ser ministradas. Quando Jesus chega para Pedro e Pedro chega para Pedro e fala: Pedro, eu preciso lavar os seus pés. Pedro fala assim: Senhor, os meus pés não. Jesus fala: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Queridos, quer figura mais profunda do que isso? Às vezes nós estamos vivendo níveis de relacionamento onde a gente fala assim: pastor, tá bom assim para mim desse jeito, eu vou na igreja quando eu achar legal, nós estamos num novo momento, eu tenho muito trabalho, eu tenho minha vida, eu tenho as minhas decisões, eu tenho as minhas escolhas, mas nós queridos, nós vamos insistir com algo, que ser igreja é ter um nível de comprometimento aonde nós fomos tão amavelmente servidos. Tem pessoas que estão se sacrificando por nós, porque elas entenderam o sacrifício de Jesus. E nós também vamos aprender a servir os outros com o mesmo amor e com a mesma intensidade. Amém, queridos? Isso é o reino. Não é sobre função. Não é sobre hierarquia. Não é sobre ser reconhecido pelo lugar que eu ocupo. Jesus falou: olha, para mim é melhor servir. É melhor lavar os teus pés. Para mim, eu não tenho problema nenhum. Jesus, queridos, ele estava certo de quem ele era. Quando você está certo de quem você é, você faz simplesmente porque você também recebeu. De graça você recebeu e de graça você ministra. Isso é servir. Amém, queridos? Quantos aqui já foram servidos? Todos nós. O que nós podemos fazer? Servir. Não é porque você tem que ser líder. Você tem que frutificar. Você tem que ser alguém que vai fazer algo ou vai ocupar algo na igreja. Você precisa trabalhar. Queridos, não é sobre isso, porque as pessoas criaram uma mentalidade errada. Nós estamos aqui para servir. Servir. Varrer é servir. Pintar é servir. Dar um café para alguém é servir.
Abrir sua casa para que alguém seja ministrado pelo amor do teu serviço ali, daquilo que você fez, é ministrar, é servir, é dar acesso, mas também é reconciliar, porque nós servimos com um propósito. Qual é o propósito do nosso serviço? É que pessoas conheçam a Deus. Amém, queridos? Pessoas se reconciliem com Deus. E o último ponto, nós falamos sobre empoderamento. E eu quero ler um texto que está lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 1. Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Então é interessante que quando nós olhamos para Jesus, ele andou sobre a face da terra 3 anos com os discípulos, com aqueles homens, né, tão de perto. E Jesus, ele transmitiu algo. Jesus, ele ensinou algo na prática, não foi apenas uma teoria, foi uma vivência, mas aí chegou um momento onde Jesus também liberou algo sobre a vida deles. Jesus falou, olha, aquilo que eu faço, aquilo que eu realizo, as obras, de curar, de restaurar, de libertar, eu também estou transmitindo a vocês. É o legado que está sobre mim, é o legado que eu estou transmitindo a vocês. Então, tudo aquilo que nós podemos como filhos de Deus, como autoridade em nome de Jesus realizar, é porque Jesus conquistou lá na cruz para nós, e Ele confiou isso nas nossas mãos. Então nós temos uma autoridade, e essa autoridade também ela não está relacionada a uma posição, não é relacionada assim, se você é um pastor, se você é um líder, se você atua nessa posição, não. A autoridade está falando sobre sermos filhos de Deus, sobre aqueles que confessam o Senhor Jesus, esses têm autoridade. E o que Jesus ele deixou para nós é o que? Obras maiores do que eu fiz, vocês farão. Então, o empoderamento, o poder do alto que está sobre nós, à nossa disposição, queridos, é nós termos uma palavra que vai liberar as pessoas. É nós temos uma palavra que eu também posso fazer autoridade a partir da minha vida, onde eu posso dar uma ordem em circunstâncias da minha casa, da minha vida, mas eu também vou poder exercer isso na vida de outros, porque é isso que esse texto está nos falando, Ele lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar os enfermos. Então esse poder, essa autoridade, queridos, ela não é para a gente ficar, guardar, não é para ficar dentro de uma gaveta. Como cristãos, como filhos de Deus, nós somos chamados a resplandecer em meio às trevas, sabe? A hora que nós somos esses embaixadores de Cristo sobre a face da terra. Então nós temos uma posição, nós temos um lugar que Deus nos chamou a ocupar, e esse lugar, queridos, ele faz toda a diferença. Ele transforma ambientes, ele transforma realidades, e nós queremos isso como igreja, nós queremos como pessoas lá na sua casa. Você tem poder e autoridade em nome de Jesus para orar, dar uma ordem, as circunstâncias serem transformadas. Você tem uma autoridade, um poder. Essa semana ainda aconteceu algo. Eu saí, e eu gosto muito de lojas de produtos naturais. Eu não posso ficar lá, senão eu quero comprar tudo. E eu fui lá comprar alguns produtinhos, e a hora que eu cheguei na loja, tinha um senhor passando mal. Sabe, a impressão que eu tive é que ele estava infartando. E aí eu olhei para aquela situação, as pessoas ficam assim, sem saber o que fazer. E aí eu fui lá e assim na hora eu falei, eu preciso orar com esse homem. Esse homem, ele não vai morrer aqui na minha frente se eu tenho poder e autoridade em nome de Jesus. E queridos, eu fui ali, me dispus a ligar para médico, enfim, chamar a emergência, tudo aquilo. Mas eu falei, eu preciso orar com esse homem. E eu pedi para ele ainda estava consciente. E eu pedi para ele, falei, senhor, aceita uma oração? Posso orar com você? Você crê? E ele aceitou, queridos. Eu fiz uma oração e eu fiquei ali um tempo acompanhando. E ele se recuperou. Ele se restabeleceu. Queridos, não tem a ver com nós.
Não tem a ver com a nossa pessoa, tem a ver com a autoridade em nome de Jesus. E eu creio, queridos, em toda e qualquer situação, nós precisamos fazer uso dessa autoridade. É o poder do nome de Jesus, queridos, que mudou a minha história. É o poder do nome de Jesus que mudou a sua história. E essa autoridade, queridos, ela está nas nossas mãos, sabe? Para a gente ativar, para a gente mudar realidades. E como igreja, nós temos essa autoridade de mudar uma cidade, de mudar uma atmosfera. Nós sabemos que existe aqui nessa cidade, né? Aqui existe uma cultura nas cidades, né? Nessas regiões, existe algo espiritual que acontece. Existem, cada região, cada cidade tem potestades atuando. Mas, queridos, nós não estamos debaixo da autoridade de potestades. Como igreja, nós temos poder do alto para orarmos, para declararmos, para profetizarmos e a realidade espiritual ser mudada. Queridos, é nós que temos as chaves. Jesus Cristo, ele falou isso, né? Ele deu a nós as chaves de autoridade. Então, portas não podem permanecer fechadas. Vidas não podem permanecer as mesmas, porque eu tenho uma chave. Você tem uma chave nas suas mãos. Então, você não pode olhar para situações de pessoas que você conhece, que estão perto de você. Você não pode olhar para a sua própria vida e não usar essas chaves. Algo assim me impactou muito. Eu estou lendo um livro chamado Movidos pela Eternidade, do John Bevere, e eu ouvi uma ministração dele. E ele fala, né, quando a maioria das pessoas, infelizmente, elas não vão aceitar Jesus. Quando Jesus voltar, né, essa é uma realidade. A maioria não vai. E as pessoas que não aceitam Jesus, elas têm um destino que é o inferno. E essa é uma realidade espiritual, queridos. Mas ele colocou algo assim que me chamou muita atenção. Vai haver um dia de julgamento. E quando a Bíblia fala aqui em Daniel, fala em Salmo 139, que tem um livro escrito a respeito da minha e da tua vida. Esse empoderamento, essa autoridade que nós temos, está tudo lá nesse livro. E no dia do julgamento, o dia que Jesus virá nos buscar, ele vai abrir esse livro. E ele vai chamar, né? Vai chamar e vai dizer, vem aqui, minha filha. Nós vamos ver o que você viveu na tua vida, o que está aqui nesse livro. É a nossa prestação de contas. Então, nós cristãos, nós vamos prestar contas daquilo que a gente fez com o que Deus deixou à nossa disposição. E isso mexeu muito com o meu coração, porque fala a respeito eu estar vivendo o propósito de Deus, eu não deixar essas chaves de autoridade, esse empoderamento guardado lá, pendurado no chaveiro da minha casa. Mas é eu pegar essas chaves e eu usar, queridos, e usar chaves, empoderamento não é para eu me sentir bem, não é para que apenas tudo se vá bem na minha vida, mas é para que vidas sejam transformadas, é para que a minha cidade seja transformada, o meu bairro, ele não pode ser o mesmo, porque eu tenho autoridade em nome de Jesus. A nossa realidade espiritual aqui dessa região, ela não pode permanecer, porque tem uma igreja, e essa igreja, ela precisa fazer a diferença na sociedade, ela precisa fazer a diferença na política, ela precisa fazer a diferença onde ela estiver. Nós não podemos nos calar. Só que muitas vezes, eu lembro também, há anos, né, na minha infância, um evangelho, onde muitas vezes ele era falado um evangelho, imposto um evangelho, mas sabe, queridos, não tinha uma prática de vida. E às vezes as pessoas criam barreiras com o evangelho, porque era aquela coisa assim, você tem que aceitar Jesus. Mas muitas vezes eu não tinha acessibilidade, sabe? Não tinha o entendimento da reconciliação genuína. E era apenas aquilo, algo forçado. E nós entendemos que a pessoa de Jesus Cristo, o que Jesus exerceu sobre a face da terra, e o que Ele nos chama a nós cristãos vivermos, é isso: acessibilidade, reconciliação, empoderamento, né? Usar aquilo que Ele confiou nas nossas mãos, porque é essa mentalidade que nós precisamos viver e é essa atitude que nós precisamos ter. Então, queridos, nós vamos orar sim com os enfermos e eles vão ser curados. Amém. Nós vamos sim expulsar os demônios, porque as pessoas não podem mais estar oprimidas, porque eu sou um agente de transformação. Mas, querido, você é um agente de transformação.
Você tem essas chaves de autoridade, faça uso delas, tome essas chaves, sabe? Permita que Deus se manifeste através da sua vida em toda e qualquer circunstância. O que esse ponto, o empoderamento, acho que quebra de alguns paradigmas que já existiam. Antes existia algo mais ou menos assim, você entrava numa igreja e você tinha que fazer aquilo que aquela igreja fazia. Então essa igreja ela só entrega as cestas básicas. Então você vai aprender aqui apenas a entregar cestas básicas. Queridos, o que nós estamos revendo? E nós percebemos que Jesus fez isso. Ele liberou homens para cumprirem o seu chamado. Nós queremos crer, nós entendemos que nós devemos liberar pessoas, liberar você, empoderar você, para que você cumpra o chamado que Deus te deu e não fazer aquilo que nós queremos que você faça. Como homens. Está entendendo? Nós cremos que Deus te chamou a algo. Quantos creem assim? Amém. O que a Ed falou aqui do livro Movidos pela Eternidade, você não vai prestar contas para Deus da salvação. Jesus, quando você for se apresentar diante de Deus, sabe quem vai junto com você? O Filho do Homem. Ele vai junto com você. Está entendendo? Você não vai lá, você, os crentes, os santos, eles não vão prestar contas da salvação. Porque as obras não salvam. Você vai prestar contas, quando você for fazer a prestação de contas do que você fez, do teu chamado, você vai prestar contas, isso tem a ver com o galardão, e não com salvação. Amém, queridos? Quando você é um santo na igreja, quando você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, quando você for passar lá, né, todos estão pensando, quem sabe, naquele vídeo, né, céu ou inferno, né? É o inferno do lado esquerdo, ok? O céu do lado direito, um exemplo. Entendeu? Mas, por exemplo, você está pensando assim agora, eu não fiz, né? Eu não estou falando que um é do lado direito e do lado esquerdo, quer dizer, eu não sei, só estou dando exemplo, amém? Mas, e não tem a ver com direita e esquerda, né? Ah, o pastor falou que o inferno é da esquerda, né? Esse pastor está sendo político já. Não estou falando isso, amém, queridos? É interessante hoje que as pessoas politizam tudo que você fala, mas não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que tem dois lados, né? E no dia que você for prestar contas, né, da salvação, por exemplo, Jesus já está junto com você e falando, olha, eu conheço ele, eu salvei ele. Um dia ele me confessou diante dos homens. Ok, queridos? Está certo a tua salvação, amém? Amém. Quantos têm certeza da salvação aqui, amém? Amém. Agora, a prestação de contas de nós, os santos, diz respeito, o livro que a Adri falou aqui, é o que fala assim, olha, a Lu, ela recebeu um chamado para amar os pequenos. Querida, o que você fez disso? Aí a Lu vai levar o fantochezinho lá da Nina, né? Oi, pessoal! Entendeu? Estão entendendo, queridos? O que nós queremos é que pessoas cumpram o seu chamado. É isso que você vai prestar contas para Ele. É disso que vai falar, Senhor, foi desenhado algo para mim. Eu consegui entender e eu fiz acontecer o que o Senhor me chamou a fazer. Amém, queridos? Como igreja, você não vai chegar lá e falar assim, ó, Senhor Jesus, até eu queria fazer, mas o meu pastor, ele falou que eu tinha que só fazer isso. E eu obedeci a ele. Está entendendo? Nós queremos ser uma igreja, uma casa, aonde você cumpra aquilo que Deus te chamou a cumprir, amém, queridos? Porque nesse dia você vai prestar contas do teu chamado, e não da igreja que você fazia parte. Vocês conseguem entender? Você vai falar, Senhor, eu tinha carteirinha da igreja tal. Eu era dizimista fiel, eu participava de todos os cultos, olha, eu não faltei nenhum culto, olha, eu fiz tudo. Não! Embora tudo isso é importante e bom, você vai prestar as contas do que você fez, daquilo que foi desenhado para você. Senhor, eu fui um ótimo contador. Amém. Mas o que você usou dessa área de contador para realizar aquilo que eu te dei? Amém, queridos? Tudo tem um propósito. Tudo Deus faz para que nós possamos cumprir aquilo que Ele nos chamou. E qual paradigma que está sendo quebrado aqui? Qual mentalidade que está sendo quebrada? Também é de que eu não posso fazer porque eu sou leigo. E é isso que nós queremos quebrar também, queridos.
Nós, como pastores, cremos que quando nós oramos e impomos as mãos sobre vocês, vocês recebem o mesmo poder e autoridade para realizar obras maiores que as de Jesus. Porque a Bíblia fala isso. Então, se tem algum colega seu de trabalho que está enfermo, você pode orar por ele, amém? Se tem alguma pessoa que você viu na rua, igual a Adri falou, que aconteceu com ela essa semana, que está sobre alguma situação difícil, você vai lá e você pode servir aquela pessoa, reconciliar ela com Deus. Você pode ser usado para que Deus toque a vida daquela pessoa no lugar aonde ela está. Isso é o quê? Acessibilidade. Aonde você está, Jesus está também. Isso é acessibilidade. Aonde você está, o Filho do Homem está com você, amém, queridos? É isso que nós cremos. É sobre isso que nós estamos falando. Então, quando nós olhamos, e ela está aqui, essa imagem está um pouco aqui, até o pessoal lá, não sei se tem como deixar ela está estendida, ela está, né, ela foi esticada, mas ela não é assim. Quando você olhar para esta logo, para esse símbolo aqui, queridos, né, que parece um H, uma tenda, uma casa, enfim. Quando você olhar para isso, que vai ser a nossa nova roupagem, nós queremos que você não entenda apenas o desenho, o que é esse conceito. Nós queremos que você entenda o que está por detrás dele, o significado dele. Ali está falando do Filho do Homem, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que Ele colocou uma roupa de homem, humana, para se apresentar para nós e transmitir a nós valores e princípios dos céus. E Ele curou, Ele foi acessível, Ele reconciliou e Ele empoderou homens que ninguém dava valor. É nisso que nós cremos, queridos. Ele empoderou homens imperfeitos. Ele empoderou homens que não tinham condições, para eles se tornarem filhos, para eles se tornarem quem Deus os havia chamado. É sobre isso que nós cremos. É sobre isso que nós queremos tratar esse mês inteiro. Não é sobre a nossa essência, ela não mudará. Não é sobre os princípios e valores do reino, nós não negociaremos esses princípios. É sobre a nossa roupagem, é sobre a nossa apresentação, é sempre pensando nos de fora, é sempre pensando na humanidade que precisa conhecer, precisa ter um encontro com Jesus. Eu quero terminar falando a respeito de algo muito especial que eu ouvi de um homem de Deus esses dias. Nós devemos algo para o mundo. Às vezes a gente pensa, não, eu não devo nada para o mundo. Nós devemos sim. Nós devemos a eles um encontro de reconciliação com quem criou eles. Nós devemos isso a eles, queridos. É por isso e é para isso que nós estamos aqui hoje, como igreja. Nós queremos passar um vídeo, queridos, que fala de uma forma sintetizada, apresenta tudo o que nós acabamos de falar para vocês. Nós queremos que você preste atenção e aí nós estaremos orando juntos, em nome de Jesus. Amém? Nessa manhã, eu e a pastora Adriana lhes apresentamos House, a nossa nova identidade. Por que americanizar, né, pastor? Por que House?
Queridos, o evangelho foi transmitido no grego. Na época, os judeus tinham uma dificuldade muito grande a isso. O evangelho foi pregado numa língua de pessoas que, de certa forma, os oprimiam, no grego. Hoje, o inglês é uma língua falada em todos os lugares. E é uma forma de nós transmitirmos uma ideia. Todos nós, a maioria de nós, por mais, às vezes, limitados ao conhecimento inglês, todos sabem que house, ou ser house, ou estar na house, é estar em casa. Amém, queridos? É sobre isso que nós estamos falando. Estar em casa. É isso que nós sonhamos. Isso tem a ver com o nosso ministério. Eu sempre sonhei com uma casa, com muitos irmãos. Eu sempre sonhei com um lugar onde eu pudesse viver e ter alegria. Eu não tive isso, quem sabe, na minha trajetória familiar. Mas Deus me deu uma casa, que é a igreja. E eu não sei se isso tem valor para você, mas para mim tem um valor muito grande. Porque quando eu olho pessoas sofrendo, quando eu olho pessoas que estão à beira de colapsos, de rupturas, de separações, pessoas sofrendo. Eu lembro da minha história, mas eu lembro, queridos, que eu fui resgatado e eu fui trazido para uma casa. E essa casa para mim tem um significado, casa de amor. Casa de paz, casa de esperança. Essa é a nossa história, esse é o nosso DNA. Isso é o que nós somos, de verdade. Todos vocês têm testemunhos aqui para falar do quanto, quem sabe, vocês chegaram e a forma como vocês chegaram aqui. E o quanto que até hoje, nas nossas limitações e imperfeições, vocês têm sentido amor, acesso, reconciliação e, de certa forma, uma insistência de acreditar que vocês vão dar certo, porque o Filho do Homem acreditou em nós. Amém, queridos? É sobre isso que nós estamos falando. Isso é o nosso DNA, é a nossa história, é o nosso ministério. E nós queremos convidar você a fazer parte disso. Não tem a ver com uma mudança apenas de nome. Tem a ver com aquilo que está no nosso coração, a nossa história, aquilo que nós cremos. Querido, eu creio nisso. Eu creio, vou falar para vocês, eu creio piamente, eu acredito nisso, eu acredito que a igreja pode ser uma casa de amor, eu acredito que nós podemos ser relacionamentos de amor, eu acredito piamente, querido, se há algo que eu acredito nesses dias, é nisso, muito embora, às vezes, nós somos tentados a tentar viver um estilo de vida que não condiz com aquilo que nós cremos. Aí nós temos que voltar à rota, nós temos que colocar as nossas vidas nos trilhos novamente e acreditar que a única forma de nós crermos que há esperança para esse mundo é nós acreditarmos que tem um lugar para as pessoas voltarem, e esse lugar se chama a casa do Pai. Amém, queridos? E é tão interessante, né, que muitos de nós fomos feridos por pessoas. Eu tive uma família e eu fui muito ferida naquela família. A minha identidade, o meu propósito de vida, ele foi destruído por pessoas. Mas, queridos, eu quero falar algo assim transformador. Eu encontrei com um pai que restaurou, que curou, que transformou. E eu encontrei com pessoas que foram instrumentos de cura na minha vida. Então, se você teve uma história com pessoas que decepcionaram de alguma forma o teu coração, se você teve uma história de pessoas que feriram você,
Queridos, nós precisamos entender que Deus tem nos levantado para que a gente seja instrumentos de cura, para que a gente seja uma expressão do amor de Deus na vida de pessoas. Há um amor que é depositado em nós, e nesse amor, no amor de Deus Pai, nós temos condições de transmitir isso à vida dos outros. Eu sempre falo lá em casa, a gente estava vindo até para o culto, e eu estava falando assim, nós não nos comportamos com as pessoas de acordo com aquilo que elas fazem para nós. Se alguém me fez o mal, porque Jesus habita em mim, porque nele eu tenho condições, eu vou devolver o bem. Se uma pessoa me deu uma palavra negativa, eu vou dar uma boa palavra por causa de Jesus que está em mim. Porque a nossa essência é o amor dele. Queridos, é essa casa, é esse lugar que nós cremos que Deus sim tem preparado, Deus já desenhou esse lugar. Desde o momento que nós estávamos vindo para cá conhecer São José, e o Senhor nos deu uma palavra e disse, essa igreja ela já existe lá, cabe a vocês encontrá-la. E nós vivemos, andamos, nos movemos debaixo dessa palavra. Essa igreja que Deus Pai tem, essa casa, esse lugar de acessibilidade, de reconciliação, de empoderamento, Ele já nos deu, e nós queremos apenas usufruir disso. Por isso você é muito bem-vindo. E você, querido, é um agente de transformação, que também trará muitos filhos para esse lugar. Aonde filhos, você vai olhar assim como eu não posso viver longe desse lugar. A minha família, os meus amigos, as pessoas que eu convivo, elas também não podem ficar longe desse lugar. Elas precisam estar em casa. Nós queremos orar juntos nessa manhã. Eu queria convidar você, se você puder se colocar em pé. Você que está na sua casa, nós também queremos orar juntos nessa manhã. Nós queremos abençoar a sua vida. Nós vamos ler o último texto, que está lá em Daniel, no capítulo 7, versículo 14. Recebeu toda a autoridade, honra e soberania, para que os povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. E o seu domínio é eterno, não terá fim, e o seu reino jamais será destruído. O reino de Deus, o que nós estamos construindo não é o nosso reino, o que nós estamos construindo é o reino dele. E esse reino, queridos, é no interior, é no coração de cada pessoa, e isso é de dentro para fora. Então tudo aquilo que nós estamos vivendo é porque é do coração de Deus em nós, e isso vai ter uma expressão fora de nós. E nós queremos orar juntos. Se você está